A mesa está quente, hein? Várias experiências interessantes estão sendo construídas aí, compartilhadas, né? São coisas que já estão acontecendo. Só lembrando aí o poder do educador, viu, gente? Não se esqueça. Eu ia até pedir aquela hora lá para bater palmas lá, ó, para a Neca que estava ali, a professora do Will, Juarez Darel, Bernard. O educador, vocês não têm noção do poder que o educador tem para fazer uma revolução aí junto com a juventude, com os estudantes, nas comunidades. Eu tô lá em Birité, lá, velho. O bagulho tá doido. Tô pegando os meninos no laço na rua, levando pra rua, fazendo cineclube em praça aberta, tá ligado? O educador para pegar o data show de vez em quando aí, lá pra fora, na porta da escola, tá ligado? Na pracinha, projeta um vídeo lá, ó, na parede, um filme interessante, abre uma roda de debate fora de sala de aula, ajuda bastante, velho. Essas intervenções culturais, chama a rapaziada do hip hop para lá mandar uma rima no do recreio, rádio escola, sarau de poesia. Vocês já participaram de sarau? Quem já participou de sarau? Levanta a mão. Aí, ó, já é um bonde, mas ainda tem pouca gente ainda, hein? Vocês têm que colar no sarau, vocês vão ver o que o bagulho é doido. Se quer conhecer um pouco mais, procura no YouTube, escreve aí no papelzinho de vocês aí, ó. Islã Clube da Luta. Dá uma pesquisada nos Islã. Islã de poesia. Vocês vão pirar. Só voadora cabulosa. E os meninos vão gostar também, porque fala a realidade deles. Beleza, geral? Vamos lá, gente. Vou acabar de chegar. Para eu poder chamar essa próxima mesa aqui, eu preciso da atenção de vocês. Vou recitar uma poesia, pode? Pode? Quem está me ouvindo? Fala um. Quem está me ouvindo? Um, dois. Quem está me ouvindo? Três. Ô parasita! É você mesmo, correria morta, que fica sentado, encostado, prostrado, largado e com nada se importa. Em um mundo fetido, fudido, governo falido, governa um povo, que mesmo submetido, arcaicos saberes rejeitam o novo. Machões sexistas, racistas cultivam na vida um antigo ditado, que a mulher foi feita pro fogão, preto pra prisão e um caixão pro viado. Subjuga uma vida mais plena, porque o problema é o pobre no poder. Subjuga a mulher ativista, porque o machista não aceita perder. Não aprende, sempre surpreende, com o tempo presente se prende ao fracasso. Achar que quem foi oprimido por ser retraído se mantém calado. Cala a boca, ô seu arrombado. Quem manda na minha vida sou eu. Questiona minha educação, mas minha educação foi vocês quem me deu. Sou fruto de uma nação brasileira, reflexo de um fracasso, que aceita a corrupção, rouba da educação e explora o favelado. Já é? Para essa banca ficar boa e o bagulho ficar bom, geral, então, bata palmas agora pro Geraldo Leão. Chega mais. Pesadão esses caras, velho. Gente, então vamos continuar no nosso clima aqui de muita leveza, muita alegria, né? Trazer agora a discussão da escola, né? Do nosso diálogo com a escola, né? Com as experiências escolares, né? Desenvolvidas aí pelas escolas do ensino médio com jovens. Eu gostaria primeiro de dizer da alegria de estar aqui, né? Não precisa repetir, Juliana, Juarez e todos que do Observatório falaram aqui, falaram do que significa para a gente o fato de estar aqui, né? Encontrando essa rede e rememorando tudo que a gente já fez e já construiu, né? Então, vocês já sabem da nossa emoção e do significado que isso representa para a gente. Agora, para a gente também, eu gostaria de ressaltar um outro sentido muito importante dessa mesa, que é o reconhecimento do que a escola já faz e já constrói no movimento de renovação pedagógica, de professores que assumem no cotidiano das suas escolas o desafio
de mexer com a estrutura escolar, com a forma escolar de enfrentá-la, né? Então, isso representa para a gente romper com uma determinada lógica que hoje está nos sendo impostas, né? E a gente viu aí a reforma do ensino médio, a proposta do ensino médio, né? Das reformas que vêm de cima para baixo e caem na cabeça dos professores, né? Então, essa mesa tem esse sentido de reconhecer os professores também como sujeitos socioculturais, como atores, que no seu cotidiano estão produzindo formas de romper com essa lógica, aproveitando as frestas, as lacunas, o pouco espaço que nos sobra nessa nossa vida de tanta desumanização da nossa condição docente, né? Então, essa mesa tem essa proposta de dialogar, né, que tem sido um eixo da atuação do observatório, né? Não apenas valorizar as experiências dos jovens, da educação popular, do não escolar, mas construir um diálogo cada vez mais estreito, mais frutífero entre esses dois campos, né? Rompendo essas polarizações entre o escolar e não escolar. Então, isso tem sido algo que tem nos incomodado e nos motivado, né, nos últimos tempos, principalmente em relação ao ensino médio. Então, é nesse sentido que essa mesa quer se constituir aqui. Espero que a gente consiga construir um bom diálogo nessa direção. Para isso, eu queria chamar, então, de Lima Duarte, o pessoal da Escola Estadual da Algisa de Paula Duque, professor Wellito José Cunha de Souza, e a aluna, a estudante, jovem estudante, Ana Lídia Rezende Paulo, da Escola Estadual João 23, da Escola Estadual João 23 de Ipatinga, o professor Wanderson de Jesus Menezes e a jovem Milena Fernandes Batista. E da Escola Estadual Madre Maria Blandina de Araguaí, o professor Marco Túlio Souza Nascimento e o estudante Rogério Claro Fraga. Então, nós estamos combinando aqui um tempo de 20 minutos para cada um, para cada escola, né? E vocês se organizem nessa apresentação para a gente ouvi-los, tá bom? Vamos começar, então, pela Escola Estadual da Algisa de Paula. Companheirada, bom dia a todas e todos. Primeiramente, esse grito de ordem ele é muito importante, né? Porque ele não quer tirar um presidente, né? Mas ele quer realmente reforçar que nós não estamos a fim de viver num sistema opressor, né? Eu acho que, e a juventude tem mostrado isso para a gente, quando a juventude vai para a rua, né? Quando eles põem a cara, e a gente viu isso nas paralisações, né, do dia 8, do dia 15, né, que a juventude estava em massa lá, e isso, para nós educadores, é fenomenal, né? A gente fica super entusiasmado, a gente fica super excitado, porque a gente percebe que a escola está parando de criar aquelas, como diz o ditado popular, vaquinhas de presépio, né, que abaixam a cabeça e aceitam tudo. A democracia não é para isso, né, não é para aceitar nada, né, é para concordar quando há de ser concordado, né, e é para discordar quando tem que ser discordado, né. Então, eu venho de uma cidadezinha chamada Lima Duarte, e antes que vocês perguntem, né, não tem nada que ver com aquele ator da Rede Esgoto de televisão, tá? A nossa cidade é bem anterior a ele, temos muito orgulho da nossa cidade, né? Sou estudante do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, faço pesquisas
né, de movimentos sociais populares e educação do campo. E atuo na rede estadual, né, como professor, e me aventurando agora na gestão de escola como vice-diretor da nossa querida Escola da Algisa, né, Escola Amarela, que a gente ama tanto, né, Ana? E tentando contribuir um pouco aí, né, com a cena da educação, né, do nosso país. Bom, é até contraditório, né? Eu, que não sou jovem mais, vir falar de protagonismo juvenil, né? Então, só que é o seguinte, tudo isso que vem acontecendo, né, que está acontecendo agora, é reflexo de algo que vem acontecendo no Estado. Então, quer dizer, o terreno ele vem sendo preparado para essa atuação do jovem, né? O terreno ele vem sendo cultivado para gerar frutos realmente interessantes para a nossa sociedade. Então, eu quero começar a minha fala fazendo uma citação. Abre aspas. A escola que são gaiolas e a escola que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, os seus donos podem levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixam de ser pássaros, porque a essência do pássaro é o voo. Há escolas que são asas. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. O voo pode ser encorajado. Fecha aspas, Rubem Alves. Essa citação, né, que a gente vê em quase todo comentário de educação, ela é muito pertinente e muito importante, né? Principalmente para nós educadores entendermos qual é o nosso papel diante da educação, diante desses jovens, né, que nós atendemos, né? E trabalhar assim como um servidor, e lembrando aqui, né, a gente não pode deixar de lembrar, a gente vai colocar o painel depois, né, naquela pedagogia de Paulo Freire, né, que é uma pedagogia muito mais preocupada com o cuidado e com a libertação do que esses processos aqui, vou abrir uma aspas, de ensinagem, né, porque essa coisa do ensinar, acho que ela nem existe, né? O que há são processos de aprendizagem, né? E a gente saber do nosso papel nesses processos de aprendizagem é, de fato, muito importante, né? Estamos muito felizes em estar aqui hoje, fazendo essa mesa, né? Mas também estamos com um pouco de medo, né? Eu observei que, durante os seminários, a gente não citou um fato que aconteceu essa semana, com um deputado, vou fazer um gesto aqui simbólico, Jair Bolsonaro, que ele vai falar para uma plateia contra a demarcação de terras indígenas, ele vai falar contra a demarcação de terras quilombolas, né? Vai desprezar toda aquela comunidade quilombola que vem resistindo, né, depois desse processo histórico massacrante, né, que a gente teve no nosso país, né, e o cara tem coragem de falar uma atrocidade dessa, né? Assim, a gente sabe que, no fundo, pessoas pensam assim, mas a pessoa ter a coragem de falar isso, né, e ser apoiado, isso nos causa muito medo, né, muito espanto, né? Então, a gente tem que ficar de olho aberto, porque eu acho que, durante um tempo aí, né, como diz a canção, a gente dormiu de touca, né, e deixou o inimigo abrir caminho e ocupar espaço. Então, nós devemos reocupar esses espaços que são nossos, né, o espaço que é do trabalhador, o espaço que é da juventude, o espaço que é das minorias, né, e contribuir para realmente construirmos uma sociedade democrática, né, tendo em vista a fragilidade dessa democracia brasileira que a gente viu ano passado, né. Uma outra coisa também que a gente tem que chamar a atenção é toda essa política pública, né, de desconstrução de direitos, né, de desmonte, né, com reforma da Previdência, possibilidade de reforma trabalhista, reforma do ensino médio, uma coisa horrorosa,
teto para os gastos com educação e saúde. Gente, educação e saúde não é gasto, é investimento. Né? Então, se você tem um governo que coloca esses limites, né, tem alguma coisa errada aí. Né? Essas são prioridades. Né? E aí a gente vê também uma outra coisa acontecendo, né? Um tal, apareceu agora aí Fernando Holliday, que é um vereador lá da cidade de São Paulo, que está visitando as escolas para observar a nossa aula, para ver o que a gente está fazendo. Pô, espera aí, para onde que a gente está caminhando com pessoas assim? Né? O que o Brasil quer construir com políticas dessa forma? Né? Mas a gente vê um cenário diferente acontecendo no estado de Minas Gerais. Né? Então, eu quero, para a gente continuar essa discussão, eu quero convidar vocês para assistir um filme, se o companheiro Russo puder passar aí para a gente. Esse filme, enquanto o Russo coloca aqui, né, esse filme, a gente viria para cá, para Belo Horizonte, a gente ia sair às 6h, né, lá de Lima Duarte, e esse filme, os meninos lá da nossa escola, eles terminaram de editá-lo por volta de 4 horas da manhã. Né? Então, poxa, o trabalho dos meninos é muito bacana, e até mandar um salve para eles aí que estão aí nos assistindo na internet. A Padu. É um grande prazer para nós participarmos desse encontro, onde pretende mostrar para a sociedade mineira um pouco do protagonismo que os nossos jovens já estão alcançando. Para alcançar esse protagonismo juvenil, a gestão democrática é fundamental. Né? A gente precisa trabalhar de forma com que todos possam ajudar a gerir e administrar a escola. A gestão democrática, ela tem algumas características que são muito necessárias para que, de fato, os jovens possam ter, vamos dizer, essa liberdade que eles têm. Uma das principais características que eu coloco é a questão da transparência. Né? O gestor tem que ser transparente. Nós temos que trabalhar de forma com que todos participem de todos os assuntos da administração, de uma forma muito clara, muito transparente, muito objetiva, né? Onde cada um, dentro do seu trabalho, dentro do seu segmento, né? Cada um sendo ator do seu espaço, possa construir uma escola, de fato uma escola aberta, onde a decisão da maioria sempre impera e a gente busca, através dessas decisões da maioria, estar realizando o que é melhor para toda a comunidade escolar. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Muito obrigado, um bom e feliz encontro. Para que os estudantes sejam protagonistas... Peraí, falar de juventude sem a gente? Então vamos falar juntos. Eu sou aluno da Dalgisa de Paulo Duque. Gosto muito dos amigos, dos alunos, gosto da Amanda, de todo mundo, gosto muito da Dalgisa, da Tia Ciliamar, gosto de todo mundo, estou gostando muito de aprender com a Tia Ciliamar. Gosto de conversar com os amigos, ouvir música, dançar. A minha opinião sobre a escola tem muitos projetos, como audiovisual, tem também o teatro, tem o YouTube, a rádio, também tem a imprensa. A escola tem muitas ideias inovadoras para ajudar os alunos. Eu acho que a escola, ela pega, para poder inovar a escola, eles pegam as opiniões dos alunos para que eles pudessem melhorar a escola, para ajudar mais e orientar mais os alunos que ainda vão chegar na escola. E também eu acho muito legal a rádio, que eles tocam as músicas que os alunos deixam na caixinha, que pedem para escutar, e isso ajuda a incentivar os alunos a voltar para a sala bem mais tranquilos, e é isso. Eu acho muito importante a voz dos alunos, porque ajudam a renovar a escola. E eu fiz vários novos amigos aqui na escola, eu tô adorando essa experiência nova. E não só dentro da sala que a gente tem educação, mas também
ajudando aqui dentro da escola. A gente tem a educação nos projetos, a gente aprende muito, eu acho muito legal. E qual escola tem um YouTube, gente? Eu amei, é muito legal essa escola. A escola é muito legal, eu acho muito interessante essa ideia dos alunos ter voz na escola, os projetos que tem, teatro, audiovisual, a rádio, né, que é muito interessante, as músicas, você pode falar o que você quiser para os alunos ouvirem o que você tem que falar. E as oficinas dedicam muitos alunos fazendo esporte, para estudar mais. Todos esses projetos estão tornando a escola mais interessante, que agora a gente tem gosto de ir para a escola, de estudar, de fazer as coisas. E é isso aí, só está conquistando nossos direitos, porque os alunos querem escola. Eu acho legal na escola que aqui tem vários projetos, aqui também tem os representantes de turma que ajuda, a gente pode escolher se a gente quer GEC, se a gente quer Olimpíadas. Dá pra ajudar em várias coisas. Na hora do recreio tem música pra gente brincar, pra gente dançar, pra gente se divertir. A gente pode ajudar os diretores, os professores a ver o que eles podem melhorar na sala de aula. Aqui na escola a gente tem um grêmio político e muito democrático. Com as nossas decisões não são totalmente tomadas apenas por nós. Hoje nós temos o Conselho de Representantes, que todos os projetos e demais coisas que nós gremistas decidimos, nós passamos para o Conselho de Representantes para eles verem se aprova ou não. Eu acho que isso é até uma primazia, que é a primeira escola que eu leciono, onde há essa participação do aluno. E isso é muito rico, porque já se passou um tempo onde a pedagogia, onde o magistério tinha a sua voz e recusava a dar voz ao aluno, no movimento de silenciá-los. Então, é um movimento muito importante que acontece aqui no Adalgismo, principalmente pelo fato da gente colocar em questões mentes novas, mentes pensantes, reflexivas, em construção. E é importante isso para o espaço aquilo que o jovem tem para nos oferecer e nos ensinar. Porque ser professor na atualidade é isso, é você fazer uma troca, em que o aluno te ensina e se você tiver uma humildade, conseguir fazer com que ele capte a sua mensagem, mas sempre colocando o aluno na questão de dar a sua voz. Queríamos que todos eles tivessem vindo, né? Mas não teve jeito, foi a forma que a gente encontrou de trazê-los para cá, os nossos quase 1000 estudantes, né? Nossa escola ela é muito atípica, né? Ela está na sede do município, né? Onde a gente recebe o maior número de estudantes, inclusive estudantes, né, da zona rural ali mais próxima da sede do município, mas nós temos também mais 2 segundos endereços, né, que são no campo, né, que são escolas do campo, e isso é muito, muito legal, mas eu não posso entrar nessa discussão agora, infelizmente, né? Então, nós recebemos um script, né, que a gente deveria seguir para falar do projeto, né? Aí eu estou perguntando que projeto, né? Porque a gente não trabalha com projeto, né? A gente trabalha com ações e muito mais nessa perspectiva de motivar, né, do que de fazer. Então, desculpa, a gente não tem esse script, a gente não vai falar metodologia, não vai falar nada disso. Vamos tentar manter um diálogo, eu e Ana, para a gente tentar passar um pouco do que é essa vivência lá dentro da nossa escola, né? Aí quisemos começar realmente com esse painel de Paulo Freire, porque além da questão estética, né, que é maravilhoso, né, esse cara aí ele tem que ser cabeceira para nós, né? Primeiramente, bom dia, gente. Queria começar falando que eu estou muito emocionada de estar aqui, representando e apresentando a escola. Talvez eu seja muito otimista, porque ver um pedacinho de coisa dar certo
já faz um sentido tão grande. Eu tenho falado muito sobre a questão da voz. Então, assim, eu tenho encontrado voz, tento que cada vez mais jovens consigam encontrar as vozes, seja dentro da minha escola, seja dentro de outras escolas e fora delas também. E, quando eu vi esse painel, eu pensei logo na frase que eu acho que, né, todo mundo aqui conhece, que é sobre a educação, não transforma a sociedade ou o mundo, mas transforma pessoas. Pessoas transformam o mundo. E eu posso dizer que eu fui transformada pela escola, pela educação, e que, sim, quem sabe, transformaremos o mundo. Eu acredito nisso, eu acredito que seja possível. Pode passar, por favor. A gente botou aí falando sobre a virada educação, que foi um projeto, né, é um projeto do Estado, né, e fez muito sentido. Acho que foi o início desse pertencimento e protagonismo juvenil. Eu vivenciei desde o primeiro momento da roda de conversa, e foi a primeira vez que eu me vi como sujeito de direito. E aí foi falado muito nas mesas. E esse reconhecimento, ele é importante demais. Você se reconhecer como sujeito para que o outro te reconheça, ou ao inverso, né, ou vice-versa. E aí vem a importância do movimento. A gente fez várias rodas de conversa, dentro da escola, fora da escola. Aí foi um dos momentos do movimento, do VEM. Outra foto do momento. E aí vem os temas que, desde o início, têm sido discutidos e que a gente tenta levar para a escola, né? Como professor, eu como estudante, a gente vem tentado dialogar com as temáticas, que é a diversidade, a comunicação e a tecnologia e comunicação e a participação dos jovens. E aí a gente entra com um projeto da APADU, que é uma central de mídias dentro da escola, que trabalha o YouTube, a rádio e a imprensa, e é muito falado pelos estudantes. Então, acho que, assim, começamos há pouquíssimo tempo, e quando você pergunta dentro da escola, o que você acha legal? A APADU. E isso é muito interessante de ver, porque mudou muito a integração dentro da escola. E o Grêmio Estudantil, que é o que eu vou falar um pouquinho, foi pedido para que falasse mais do Grêmio. Então, pode passar. Bom, aí é a foto de uma das reuniões. Tem pouca gente aí. O Grêmio é maior, a gente tem feito. Quanto mais gente no Grêmio, melhor, acho que, né, funciona melhor. E aí a gente botou a frase: ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Viva Tchê! E é muito disso que a gente tem tentado fazer com o Grêmio. Pegar esse Grêmio protagonista, ativista dentro da escola. Não ser só o Grêmio que promove festas, que aceita as decisões impostas. Então, assim, dialogar, o diálogo feito com o Grêmio, e não só com a direção. Eu acho que o Grêmio tem dialogado bem com todos os segmentos da escola. A gente participa das reuniões da Associação de Pais e Mestres, então a gente tem acesso aos pais e à comunidade. Participamos sempre que tem reunião com o colegiado, então já atingimos todos os segmentos. E o Conselho de Representantes de Turma, que alguém comentou mais cedo como fazer, numa escola grande, essa ação democrática. É uma tentativa muito pequena, mas que tem dado resultado. O Conselho, porque 2 representantes de turma, numa reunião com a escola inteira, assim, todas as vozes, por mais pequeno que seja, estão sendo ouvidas, de alguma forma. E aí a gente botou alguns tópicos para serem falados muito pouco. O Grêmio trabalha o senso crítico e o intercâmbio cultural. Então, assim, está em pauta algum assunto interessante, de Juiz de Fora, por mais que a gente esteja distante, 40 minutos a gente está ali. Então, assim, sempre que tem alguma coisa que vai nos enriquecer, nos trazer esse intercâmbio, realmente, intercâmbio cultural, a gente tenta trazer.
A gente teve uma experiência semana passada entre escolas, uma escola lá, né, no município de Olaria, que ainda não tem grêmio, que pediu para a gente dialogar. Então, assim, fomos, nosso grêmio, juntando com o pessoal que quer fazer o grêmio lá, para fazer esse intercâmbio, de trocar informações e de reunir juventude. Porque não adianta também a gente fortalecer o grêmio dentro da escola e a juventude lá de fora está parada. Então, assim, unir grêmio e grêmio, e unir quanto mais gente a gente puder, para fazer realmente com que essas juventudes se unam para transformar a sociedade. E aí foi um evento, um encontro de grêmios, promovido pela Secretaria de Direitos Humanos, eu acho. E foi muito interessante, a gente fez várias discussões. Foi aí que a gente teve ideia de fazer esse grêmio mais político, mais democrático. E foi no final do ano passado. Pode passar, por favor. Aí foi um encontro na superintendência, e aí é bom falar que a superintendência de Juiz de Fora está sempre muito aberta, né? A Fernanda, superintendente, o Alexandre e Flávia, coordenadores da juventude, tem sempre aberto as portas para a gente e contribuído muito na construção desse protagonismo juvenil, dessa questão do grêmio e da voz. Eu acho que dar voz a voz ela pode ser encarada como escutar, né? A gente conversou sobre isso. Então, eu peço voz, mas eu preciso de quem me escute. E quando a gente encontra alguém para escutar, muda e fica muito mais fácil. Pode passar. E aí, a gente botei como outro tema a formação política e a luta por direitos, que é muito importante. E falou-se muito também sobre a questão do professor ser ou não parcial dentro de sala de aula. E eu sei que, muitas vezes, isso é complicado, porque vocês, né, e eu, como estudante, a gente lida com uma diversidade muito grande e uma diversidade de opinião também. Eu, como estudante, peço, assim, quase que implorando, que não se abstenham de opinião. A opinião do professor é muito importante dentro de sala. E, assim, é aquilo, não é você se posicionar partidariamente, mas, assim, é você ter a opinião de que precisa ser feito algo, que a gente tem essa voz, esse direito. E esse daí, as fotos, né, Juventude em Ação, Nenhum Direito a Menos, foi de um movimento que o Grêmio fez contra a reforma da Previdência. Então, a gente fez um diálogo, a gente reuniu o Grêmio primeiro, uma reunião do Grêmio, a gente botou em pauta. Nós somos contra ou favoráveis a essa reforma. Óbvio que não tinha como ser favorável. Passamos para os representantes de turma, eles tinham o papel de informar que o Grêmio e que os estudantes da escola estavam contra a reforma. Fizemos um movimento nas redes sociais de, não sei se conscientização, mas de divulgação, informação do que estava acontecendo. Atingimos muitas pessoas. Foi muito interessante ver ex-estudantes da escola se posicionando, falando assim, gente, na minha época, que não é muito atrás, eu não tinha voz, eu não podia falar. Se eu fosse contra a opinião dos professores, só faltava ser expulso. Então, assim, isso que vocês estão construindo me emociona. E aí, eu creio que também, assim, eu falando por mim, mas pelo Grêmio, nos emociona também, porque a gente tem feito um pouquinho de revolução, assim, mesmo que pequenininha. Pode passar, por favor. E aí a democracia, e é uma palavra, né, forte, porque a gente não consegue atingir como a gente gostaria, é óbvio. É muito, acho que nem em âmbito nacional a gente tem conseguido atingir de forma como deveria ser, então na escola não é diferente. Mas o Conselho de Representantes de Turma, ele tem sido de importância, assim, fundamental. Porque é isso, a gente tem a representatividade de todos os estudantes. Você tem o 6º ano ao 3º ano do ensino médio, que são perspectivas diferentes, ideias diferentes, e ali em diálogo com a escola toda, e debatendo vários assuntos, né, porque eu acho que também não é debater só o que está acontecendo dentro da escola. A escola ela tem que quebrar esses muros. Está passando da hora da escola ser cada vez mais aberta. E se a gente se fecha para o mundo lá fora, já começa errado. Então, quanto mais muros a gente for quebrando, e o diálogo, para mim, na minha humilde opinião, é a forma mais certeira de quebrar muros. Porque quando você dialoga, expõe opinião,
conversa, comunica, você já está quebrando essa barreira, a barreira já de professor e aluno, que já é, às vezes a gente já vê tão grande, com um diálogo você já consegue quebrar metade dos problemas. E aí, muito breve, porque a gente tem que terminar, como a gente está falando de protagonismo, eu achei importante uma experiência que a gente passou na escola agora, que foi com os estudantes do APADU, né, da Central de Mídias. A gente fez, no ano passado, o programa Escola Aberta na Escola, que também é um programa, né, da Secretaria de Educação. E ele teve um período muito curto, que acho que foram 10 sábados. Foi 10 sábados. E a gente teve uma oficina de audiovisual. E dessa oficina de audiovisual nasceu a Central de Mídias, a PADU. E dessa Central de Mídias, eles resolveram que tem estudante, eu acho que eu sou a mais velha dentro da Central. A maioria tem 13, 15 anos. E eles resolveram que o que eles aprenderam não pode ficar só com eles. Então, eles resolveram compartilhar. E montaram uma oficina, começaram semana passada uma oficina de audiovisual, autodidata, né? Tipo, vamos ensinar e vamos aprender todo mundo junto, para os 6º e 7º anos da escola. E, assim, foi muito interessante, eu fui acompanhar o jeito legal e de falar e de dar depoimento, né? Eu lembro que eles falaram do Wellington, falaram assim, vamos fazer que nem o Wellington fala com a gente. Vamos fazer, se der errado, a gente tentou. E eu acho isso importante quando fala-se do encorajamento, que foi muito falado, da confiança. E eu acho que aí agora eu vou me emocionar mesmo. Se você não nos encorajasse, a gente não conseguiria fazer nada. É isso. Eu acho que é importante isso, essa confiança. Senão a voz vai ficar, a gente vai aprender a falar e não vai ter quem ouvir a gente. Então, o que vai resolver? Né? Então, esse diálogo, estejam abertos a jovens, a crianças também, que eu acho que a gente está falando de juventude, mas, muitas vezes, o jovem é ouvido e a criança não. Às vezes, a gente menospreza a criança de 6º ano. Então, assim, esse valor eu vejo muito lá na escola. O estudante de 6º ano já chega lá na escola mandando, já chega conversando. E isso, assim, traz uma perspectiva de futuro muito boa para a gente. Acho que é isso. Sei. Vocês imaginam o que eu passo tendo que estar do lado desse gigante o tempo todo, né? Eu me sinto muito pequenininho quando estou perto deles, mas muito feliz, porque realmente quem tem que brilhar são eles, né? As nossas estrelas são eles. Então, né, já para fechar a nossa fala, e depois a gente abrir para outra discussão, vou citar mais uma vez, abre aspas, instruí-vos, porque teremos necessidade de toda a vossa inteligência. Agitai-vos, porque teremos necessidade de todo o vosso entusiasmo. Organizai-vos, porque teremos necessidade de toda a vossa força. Fecha aspas, Gramsci. Assim, a gente já está com tempo curto, mas eu pedi um minutinho, porque eu acho que tem tido muita poesia nesse seminário. E eu, pessoalmente, gosto muito, porque eu escrevo. Então, a cada poesia que é declamada aqui, eu fico muito feliz, muito emocionada. E você iniciou falando da reforma do ensino médio. Eu, como estudante, eu acho que tem que ter uma reforma, que não é essa. A gente sabe que precisa mudar, mas não do jeito que está sendo proposto, né? E acho que a primeira coisa é que a gente seja ouvido na mudança, que não venha só de baixo para cima, de cima para baixo. E aí eu escrevi esse poema no dia da aprovação, e eu vou ler, tentar declamar. Mais um golpe. Desgaste. Educação se esvai para virar trabalho, profissionalização, escravo. Integridade, integração, marginalidade, imaginação, no tempo integral para o garoto que vai abandonar a escola para se sustentar e vai para os caminhos contrários, talvez o do tráfico, do estrago, vai precisar de esmola, porque não teve escola, que era de veras para eles, para nós. Chora. A PEC que reduz gastos foi aprovada.
Como querem uma reforma sem investimento? Como querem mudar tudo sem ressentimento? Luta, nossa de todo dia. Ocupa o mundo, a vida, ocupa tudo, vai. Mais um golpe aprovado por quem diz representar, sem sequer lembrar de cada periferia, do sertão nordestino, da metrópole abandonada, de cada aluno e professor que nem sequer foram ouvidos para saber se de verdade era preciso mudar. Nota, Proeb, Enem, IDEB, nada importa se somos analfabetos de alma e de espírito. Querem nos calar? Só um minuto que eu pego. Querem nos calar? Querem nos calar, nos mecanizar, nos escravizar, nos fazer bandido, para botar na prisão, aos 16, é claro, para fazer de gato e sapato. Aluno bom é aluno calado. Estudante de luta, eles deixam na rua, querem tudo mecanizado. Mas a gente é juventude. De luta, de raça. Podem nos botar a mordaça, mas tem que ter muito poder para nos deter. Porque a gente não é de Temer, nem de temer. A gente é de lutar. Podem nos tirar a arte e a educação física. Continuaremos artistas, utopistas, sem entender o sentido da hipocrisia de ter tido Olimpíadas no Brasil. Podem nos tirar a filosofia e a sociologia, porque o que a gente questiona e conhece da sociedade vai ser disseminado no grito. Mas não calem nossos professores. Não tirem deles o direito de saber. Eles vão ser trocados injustamente, devastadamente, por um notório saber. Calma lá. O que será da nossa história, do nosso senso crítico, da nossa alma política, do nosso voto daqui 2 ou 4 anos? É isso. Querem nos roubar de nós, destruir o construído, escolarizar todo sentido. Mas valia. Um dia valeu acreditar. E eu acredito ainda. Querem nos transformar em soldados, em disseminadores de ódios e cálculos, em humanos desumanos que não se importam em transformar a realidade da sociedade. Sim, Senhor, posição de sentido. Pai, afasta de mim esse cálice e viva de novo o militarismo. É golpe de novo. De Estado, de escola, de educação. O que será de nós? É isso. Muito obrigada. Vamos lá, né, gente? Vamos ouvir agora o pessoal de Patinga, da João 23, né, o Wanderson e a Milena. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de poder narrar uma experiência num lugar tão importante para pessoas tão distintas, e principalmente depois de falar depois da Ana Lídia, né, a sua alegria, a sua emoção, a sua espontaneidade me fez recordar os nossos estudantes e me fez recordar também aquilo que vale a pena na educação, o porquê que nós estamos nessa área, né, que fez acreditar na profissão. Muito obrigado pela sua fala. Eu vou narrar para vocês uma experiência, né, do ponto de vista de como surgiu a ideia, mas também do ponto de vista de quem aplicou essa ideia, né, de quem construiu essa ideia na prática. Sou professor de filosofia, assim como meu colega de mesa, né, o professor Wellington. É uma tarefa muito complexa para nós, professores de filosofia, principalmente nesse tempo em que até se questiona se é uma disciplina ou são práticas ou saberes, né? Mas é bem claro que, num período tão sombrio, estimular o pensamento crítico e a reflexão é muito perigoso, né? Mas há muitos desafios para nós dentro de sala de aula. E, como professor de filosofia, eu encontrei isso e não foi diferente. É difícil para mim falar para pessoas que têm tanta experiência dentro de sala de aula. Eu estou há 8 anos em sala de aula, mas já consegui passar por algumas situações muito boas que me fizeram crescer muito, né? Quando fala
porque na escola tem 1.000 alunos, etc. Todo ano eu tenho cerca de 1.500 alunos, todos os anos. É uma quantidade gigantesca. E cada aluno é uma pessoa diferente, com uma história diferente, que nos enriquece quando nós temos contato com cada um deles, né? De onde saiu a ideia do nosso projeto intitulado TV Filosofia, que nós vamos narrar aqui para vocês? Ensinar filosofia é algo muito complexo. Nós temos professores de áreas bem distintas aqui, mas a área de filosofia, talvez o professor possa concordar, é uma das mais questionadas pelos alunos inicialmente. Para que eu vou estudar isso? Aliás, o que é filosofia? Né? Serve para quê? Nós vivemos numa lógica muito utilitarista, né? Então, a primeira coisa dentro de sala de aula é tentar responder essas perguntas, sem contar no preconceito que o aluno já chega dentro de sala de aula, que vem muitas vezes da família. Eu ouvi dizer que filosofia é coisa de doido. Professor, o senhor é ateu? Já vem sempre essas colocações. O desânimo, né, por uma disciplina que eles não conhecem. Além do mais, infelizmente, nas nossas escolas, a gente percebe, às vezes, uma hierarquização das disciplinas. Às vezes, nós lutamos entre nós mesmos, sendo que nós deveríamos lutar juntos e não uns contra os outros, né? E aí um fica, não, a matemática é mais importante que o português, sendo que a cabeça do aluno não é um armário de gavetas em que eu vou abrindo e vou colocando uma disciplina, né? Todos nós estamos juntos na caminhada do conhecimento. Mas era essa a realidade que eu encontrava dentro de sala de aula, e isso era um desafio, né? Mas, até relembrando das falas de ontem, a primeira coisa que eu olhava para os meus estudantes é de onde que eles vêm, né? A questão do território, quem são eles? Quem são esses sujeitos? E, como bom filósofo, eu gosto muito de observar a realidade dos meus alunos, observar, né, as suas falas, seus gestos. E eu pude perceber algumas características neles que eu acredito que muitos de vocês também percebem nos alunos de vocês, em realidades muito distintas, né? Pude perceber que os nossos alunos são extremamente criativos, né? Nem que seja num desenho, nem que seja numa peça, nem que seja numa brincadeira, né? Há muita criatividade. Eles são engraçados, né? O Mário Sérgio Cortella, ele dizia que a palavra graça é beleza, né? O engraçado é aquele que embeleza o mundo. E muitas vezes a gente despreza o engraçado, ou como o Brandão falava, a galera do fundão que gosta de fazer graça, muitas vezes é colocada de escanteio por nós. Mas eles são engraçados. Às vezes eu estava copiando no quadro e prestando atenção na fala deles e saíam algumas coisas que me levavam a pensar. Certa vez um aluno dizia: nossa, eu fui lá para casa e reclamei com a minha mãe que a minha bolsa está rasgada. E ela me deu um sermão de meia hora. Porque ela falava, na minha época de escola, eu levava o material onde? Na sacola de arroz. Aí o menino falou assim, mas poxa, minha mãe fala a mesma coisa. Será que era moda na época? Não. Ou então, será que... Você já imaginou que como que era interessante naquela época? Qual que é a marca da sua mochila? Para tudo. Dali tem dinheiro, né? Mas, olhando para uma piadinha ou para uma situação como essa, eu conseguia perceber o seguinte, olha, eles fazem um raciocínio interessante, analogia, conseguem levantar premissas para chegar numa conclusão. Às vezes falta a gente conseguir pegar essa habilidade e colocar no caminho certo, né? Eles são participativos, né? Por isso, uma aula em que o aluno ele não consegue ter voz, como a Ana Lídia sempre falou, é algo maçante, é algo que realmente diminui o seu potencial. Eles são questionadores, né? Eles são também preocupados com o futuro, isso eu vejo muito na minha realidade, apesar que essa preocupação com o futuro, às vezes, é dolorosa para eles, né? A palavra Enem, principalmente na reta final do ensino médio, é uma coisa muito pesada, e algumas escolas ficaram fábricas de Enem, não é? E os nossos estudantes eles se tornam robôs para simplesmente fazer uma prova. E aí eu tenho até medo do futuro nessa realidade. O Enem deve ser uma consequência de uma educação de qualidade e não o final da educação, né? Se continuar nesse ritmo. Mas outra questão que eu percebi dentro dos estudantes, na nossa sala de aula, é que eles são muito tecnológicos, né? E aí, se me permite o russo,
me pegar uma fala sua ontem, Russo, viu? Você nos relatava que a aula que você mais gostou foi a última de... ok. Foi automático, só falar a palavra russa. Aí... Isso. Bom, mas eu fui citá-lo porque a fala dele foi riquíssima ontem, né? Fez lembrar todos nós nossas salas de aula. E se você me permite, você disse algo ontem que me marcou, que a aula que você mais gostou foi a última aula, que a professora foi falar de camada de ozônio, encheu de fotografias, e você viu um notebook e você achou aquilo incrível. E isso, na verdade, é uma realidade dos nossos alunos. A tecnologia atrai. E muitas vezes nós vemos a tecnologia como rival. Quantas vezes o celular não é o inimigo do professor na sala de aula? Né? Mas os nossos alunos usam a tecnologia. Você dizia que qual a parte do projeto que vocês mais gostavam? Das mídias. Né? E a tecnologia faz parte da realidade dos alunos. Algumas palavras fazem parte do dia a dia deles e são desconhecidas no nosso vocabulário. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ou então alguns aplicativos, um Secret, esse Secret deu uma dor de cabeça na época, né? Ou situações, ou tantas outras plataformas, e que muitas vezes nós desconhecemos isso, mas eles estão lá. Né? Aí, primeira coisa que surgiu a ideia, será que tem como a gente trazer esses recursos para a sala de aula, utilizar esses recursos dentro de sala de aula? Muitas vezes nós criamos o hábito de reclamar porque falta muita coisa dentro de sala de aula, né? E é fácil reclamar, mas nós não usamos aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está ali, é de graça. Né? Por exemplo, blogs, Facebook. O Facebook há uma infinidade de possibilidades no Facebook, né? Desde você criar perfis, comunidades, páginas, ou até mesmo eventos. Né? Sempre trabalhei com os alunos, ia acontecer uma prova, criava um evento lá no Facebook, vai acontecer avaliação e tal. E eles vão lá, tem interesse, não tem interesse, vou participar. Só que quando ele assinala lá que tem interesse, espero que tenham, né, um interesse, o próprio Facebook vai avisando para eles, está faltando tantos dias, o tempo naquele dia vai ser tal, o endereço, e abre também uma possibilidade, eu compartilho alguma coisa lá, um vídeo, alguma coisa, e chega uma notificação, eles podem discutir sobre o assunto entre eles, e terminou o evento, aquela página termina. Um instrumento fantástico ao nosso alcance, né, e muitas vezes prezado. Ou então surgem algumas ideias loucas com alguns alunos de primeiro ano de uma escola. Nós escolhemos 117 pensadores e criamos um perfil para cada um deles no Facebook, e eles deveriam se vestir desse pensador, digamos assim, né, e publicar em nome deles. E para isso eles tiveram que pesquisar, e não somente pesquisar, interagir. Né? E você tem que ver cada interação louca. Quando o Sartre descobriu que era esposo da Simone de Beauvoir, tem que ver o caso de amor que deu no Facebook. E os inimigos, então, ou um Rousseau e o Hobbes, que não dava certo de jeito nenhum. E isso movimentou a sala de aula. E eu percebia, quando eu falava algum nome, ele já não era desconhecido, porque eles tinham uma imagem na cabeça, e não era simplesmente algo muito distante, era alguém que eles conheciam, porque o Facebook é um lugar em que eles conhecem pessoas, então eles podem conhecer pensadores. Né? E outros instrumentos também, blog, nós criamos um blog na escola que tem livros, até jogos, né? Tem um Philosophyters lá fantástico, né? que a revista Extra, né? colocou e fez um concurso e ficou muito bom. Mas surgiu uma outra possibilidade, o YouTube. O YouTube é uma ferramenta incrível, inclusive nós estamos agora no YouTube, né? Ao vivo aqui nessa transmissão. É uma ferramenta incrível. E acessível. E os nossos alunos gostam desse uso de imagens. Né? E nós costumamos dizer que é a geração selfie, né? É a geração que usa essas tecnologias. Surgiu, então, a ideia de usar o YouTube. Mas qual que era a ideia? Né? Produzir simplesmente alguns vídeos sem alguma conexão? Não, surgiu a ideia de elaborar um mini programa de TV. Né? Mas, para isso, tem que ter estudos. Né? O que é um programa de TV? Quais os formatos de um programa de TV?
né? Tem a novela, tem o filme, tem o curta-metragem. Quais são as características de cada um deles? Aí entra a questão da interdisciplinaridade, né? A disciplina de arte, a professora de arte dos nossos alunos ajudavam muito nesse aspecto, né? E de uma disciplina brotava um interesse para outra, né? Outra questão também não é simplesmente pegar uma câmera e filmar, né? Tem que ter um roteiro. A questão da prática do planejamento, né, de se planejar, de colocar no papel aquilo que vai ser feito, é algo que cria um hábito importante. Mas, acima de tudo, o que eu queria focar com essa ideia é que os alunos escolhessem aquilo que eles queriam abordar. Não era, vamos sortear um tema, ou eu te dou o tema, né? Você tem a possibilidade de escolher assim, olha, na filosofia, dentro do nosso currículo básico comum, né, dentro do CBC, ou dentro da nossa disciplina, é essa área que me atrai muito. Ou então, no meu dia a dia, está acontecendo alguma situação, algo que eu vi na televisão, isso me inquieta, como que eu vou relacionar isso com a filosofia? E trazer isso para a sala de aula através desse projeto, né? E como que foi o processo desse projeto, né? Claro que nós encontramos muitas dificuldades, né? Nem tudo são flores, né? Primeiro aspecto, questão de materiais. Hoje, mídias que filmam são extremamente acessíveis, os celulares filmam, né? Mas o que eu pude perceber nos alunos é que eles se empolgaram tanto que eles buscavam, né? A gente, inclusive, fazia um network. Você conhece alguém que tem câmera? Pede emprestado, não custa nada, vai visitar um primo que tem. E eles usavam aquilo que estava ao alcance deles. E todos os vídeos, às vezes, vinham com um extra, e você via cada coisa que eles faziam para produzir. Para não esquecer fala, tinha gente que colava a fala na barriga do outro, às vezes, quando olhava para baixo e lia. Tinha um aluno que, para estabilizar a câmera que eles arrumaram, eles pegaram 3 cabos de vassoura, amarraram e fizeram um tripé, né? É fazer muito com pouco, com pouco que tem, né? Com aquilo que está ao alcance. Então, o material foi uma dificuldade, sem contar também na escola, né? Às vezes eu tinha que carregar caixas de som para levar para passar os vídeos dentro de sala de aula. Quando era o processo de elaboração dos vídeos, a cidade inteira era inundada por essa questão. Ipatinga não é uma cidade pequena, mas você poderia perceber que nos vários espaços da cidade, os nossos alunos estavam lá presentes filmando, seja nas praças, seja, né, no parque, até no cemitério, teve muitas cenas lá, né? Eles ocuparam esses espaços. E para mim, é muito gratificante perceber que, com uma aula por semana, a filosofia pôde sair dessa uma aula e se transformou em horas por semana, né? E algumas, entrevistando pessoas na rua, teve um grupo, inclusive, que fez um jornal chamado Jornal FDP, não é um xingamento, é Filosofia da Política, né? Talvez tenha relação, mas eles foram entrevistar os nossos vereadores da cidade para saber se eles sabiam o que era política, se eles sabiam o que era ética. Eu fiquei impressionado. E sabe, eles ficaram impressionados. Falaram, professor, eles não sabem o que é política. Uma situaçãozinha simples como essa gera uma reflexão muito grande e até uma consciência deles enquanto eleitor no futuro, né? A participação da família, né? Eu costumo até brincar com os alunos que eu passo a conhecer o namorado das alunas todas porque eles participam dos vídeos, os pais participam, há intervalos comerciais nos diversos programas de TV e os pais participam lá dos intervalos, eles colocam a família para trabalhar juntos e a família passa também a conhecer aquilo que é trabalhado dentro de sala de aula. Eu tenho a consciência limpa que os pais entendem o que é trabalhado nas disciplinas de filosofia na nossa escola, por causa do projeto. E vendo também o orgulho deles de ver o resultado final. Eu estava vendo a sua família compartilhando no Facebook o vídeo produzido, né, e com o orgulho do resultado final. E também envolver os diversos atores da comunidade escolar, polícia, corpo de bombeiros, participam todos, né? Tem dificuldades, como, por exemplo, são jovens, né, às vezes, como nós também, procrastinadores, às vezes deixam para a última hora e dá aquele aperto. Edição de vídeo não é uma tarefa simples. Quem já mexeu com isso sabe que é complexo, né? Apesar que também era muito interessante nisso, a troca de experiências. Eu aprendi a mexer com um programa de edição de vídeo para me ensinar, que era o Video Wondershare. Nossa, eu fiquei maravilhado com o programa e fui chegar na sala de aula para explicar isso para os jovens.
falava, professor, ninguém usa isso não. Nós usamos o Sony Vegas, que é muito melhor, o After Effects. Quando eu fui ver o programa, gente, é muito complexo, muito difícil. Aí eu tive que pedir ajuda, né? Tive que pedir ajuda. Interessante que eles se sentem bem quando eles ensinam um professor também, né? Porque a educação é esse processo de ensino-aprendizado, não é porque um só ensina e o outro aprende, mas ambos ensinam e aprendem, né? Mas, acima de tudo, os resultados. O resultado final não é simplesmente um vídeo. O resultado, na verdade, são as consequências desse processo. Há uma melhoria no aprendizado, porque ele escolheu, né, aquele conteúdo, ele pesquisou, ele correu atrás daquilo, e sem contar que eles prestam muita atenção no vídeo dos outros, porque eles querem se ver, né? E, querendo ou não, acaba levando esse aprendizado também do que os outros grupos desenvolveram. Passou a ter um interesse maior e uma valorização da disciplina. Eu acredito que não há na nossa escola, a filosofia não é colocada abaixo, né, de nenhuma disciplina, muito pelo contrário, os alunos valorizam muito. Me sinto, enquanto professor, valorizado, né, apesar que, por essa grande quantidade de estudantes, né, como eu disse para vocês, foi uma tarefa complexa acompanhar, né, porque eles traziam um roteiro e às vezes iam fazer perguntas e tinha que dar o embasamento, né? Então, não era uma tarefa simples. Houve também o desenvolvimento da criatividade, a melhoria na expressão, né, como foi falado muito isso ontem, deixa o estudante falar, né? E eles tiveram essa oportunidade. E, muito importante, gostaria de salientar, a descoberta de vocações, né? A Milena vai falar isso também, acredito, né? Mas eu tive muitos alunos que, ao participar do projeto, falaram assim, eu quero isso para a minha vida, eu quero trabalhar com repórter, eu quero trabalhar com vídeo. Eu tive uma estudante que participou da primeira etapa do projeto, há 6 anos atrás, e ela resolveu ir para o curso de comunicação social. Hoje ela é uma repórter na região, né? Então, assim, são muitas práticas, muitas contribuições que adviram daí. A questão também do legado, que cria um vínculo com a escola. Eu tive uma situação de uma estudante que mudou-se para o Espírito Santo, mas ela fez questão de gravar um trechinho do vídeo lá para fazer parte do vídeo dos alunos no ano seguinte, porque ela queria fazer parte do projeto, mesmo estando em outra escola, né? E sem contar os vídeos, que são muito bons, né, muito criativos, e que serve para mim e para outros professores que se interessam como recurso didático também dentro de sala de aula. Eu posso utilizar esse tema para ilustrar aquelas matérias que são colocadas dentro do CBC ou na sala de aula, e há um interesse muito grande para eles. E também para difundir a filosofia sem perder seu conteúdo. Mas agora, né, na reta final, eu gostaria que vocês ouvissem um pouquinho da ótica de quem participou, de quem colocou esse projeto na prática. Bom dia. Eu me formei ano passado no João 23 e participei do projeto do Anderson. Hoje eu faço publicidade e propaganda. Graças ao projeto que eu me descobri, eu estava muito confusa, não sabia o que seguir. E no projeto eu escrevi o roteiro, eu comecei a dirigir o vídeo, eu falei, é isso. E aí eu me encontrei, eu falo com ele que eu estava assim, desesperada, e todo mundo falava, eu quero direito, eu quero medicina, eu quero engenharia. Eu falava, meu Deus, o que eu quero? Aí, quando aconteceu o projeto, eu falei, é isso. O meu tema foi sobre o feminismo, porque a minha sala ela era muito machista, e incomodava muito. E a gente não tinha voz, a gente não tinha como falar para eles, olha, você está me desrespeitando. E o meu grupo era formado todo por meninas. E o Anderson, assim, ele encorajava muita gente. E a gente falou, vamos falar sobre o feminismo. E eu me lembro que, nas pesquisas, a gente chorava muito, porque eu acredito que todas as mulheres aqui sentem o mesmo que eu sinto. Quando eu leio uma reportagem que uma mulher é assediada, eu me sinto assediada. Quando eu leio uma reportagem que uma mulher é agredida, eu sou agredida. Eu sinto muito isso. E não tem isso muito na escola, né? Obrigada. E a gente se emocionava muito. E eu me lembro que, quando terminou a apresentação do vídeo, eu olhava para as minhas amigas, estava todo mundo chorando. E, quando eu olhei para a sala, todos aqueles que faziam comentários machistas me olhavam com um pedido de desculpa. Desculpa por ter feito isso. E foi a coisa mais gratificante que eu já fiz.
sabe? Eu costumo dizer que, antes do trabalho, eu era uma pessoa que eu não via muita expectativa em mim. Eu escutava muito assim, tão bonitinha, né, de boquinha fechada, bonitinha, não pode falar nada. Eu escutava muito isso. E eu fazia com que aquilo fosse minha verdade. Eu deixava as pessoas dizerem isso de mim. E uma vez o Anderson entrou dentro da sala e falou assim, olha só, vocês são criativos, vocês são inteligentes e vocês conseguem. Então, vamos parar com essa ladainha de que é muito difícil, não sei o quê, porque vocês conseguem. E aquilo eu tomei para mim. A partir daquele dia, ninguém nunca mais disse que eu era bonitinha de boca fechada. Eu sou linda, de boca aberta. Obrigada. Nossa, toda vez que eu falo desse trabalho, eu me emociono muito, porque eu acho que um trabalho na escola, ele tem que ir além da pontuação. Às vezes a gente acha que o foco é só, vamos passar de ano, e não é isso. É um trabalho que eu vou levar para mim para o resto da vida, e eu tenho certeza que as minhas amigas que fizeram comigo, e os meus colegas também, porque eles aprenderam a respeitar as mulheres. Eu sei que as filhas deles vão ter respeito, porque eles vão ensinar isso. Se eles tiverem meninos, eles vão ensinar a não mexer, a não fazer um psiu, porque isso incomoda muito. E nós conseguimos mostrar isso para ele. O gratificante não foi só ter feito o vídeo, foi ver que as pessoas entenderam a nossa mensagem de que eu mereço ser respeitada. E não precisa ter um porquê. Por que eu não posso ser respeitada como um homem? Por que eu não posso fazer uma faculdade que algumas pessoas dizem que é de homem? Não existe isso. Quem criou isso? Entende? E o Anderson, ele me deu essa voz. Então, assim, se tem uma palavra que possa mostrar tudo o que eu sinto pelo João 23, pelo TV Filosofia, pelo professor Anderson, essa palavra, com certeza, é gratidão. Muito, muito obrigada por ter acreditado tanto em mim e ter me mostrado que eu não sou nada do que as pessoas dizem. Eu sou o que eu quiser. E eu posso tudo o que eu quiser. Muito obrigada, mesmo. Até difícil. Mas vocês têm agora uma imagem do que seria o projeto, mas agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Fiz um recorte, mas vocês vão pegar algumas cenas, né? Agora sim, Russo. Não. Deve haver mais que isso. E há? Existe apenas uma coisa para você, mortal, que eu não posso atingir. O mundo dos sentidos. Nele habitam as sensações. Nele nada é, pois é tudo para você. Através dele, você pode vislumbrar o meu mundo. Sensações? O que você vê? O que você ouve? O que você toca? O que você prova? Tudo surge e vai embora. Te dá um breve espasmos de quase lucidez. Te mostram de forma distorcida o que realmente existe. Através do uso dos sentidos, explore tudo o que pode ser sentido. Sinta, observe. Tire de todas as coisas seu extrato, sua essência, como uma gota pura de perfume. Com isso, vai estar cada vez mais perto de mim, cada vez mais perto de si.
Esta vida, assim como tu vives agora e como a viveste, terá de viver ainda mais uma vez. E cada vez, inúmeras vezes. Não haverá nada de novo. Cada dor, cada prazer, cada pensamento, cada suspiro. Boa tarde, povo grego. Estamos começando mais um Domingão do Platão. Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico aqui na Grécia, que está todo mundo comentando nas polis, em todos os lugares. A gente vai falar um pouco mais sobre Sócrates. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pensadores Vorazes. São 6 pensadores inscritos esse ano. E apenas um vai vencer. Dominar, jogar uma contra as outras, colocar discórdia, isso vai ser meu papel. Não me recordo de ter vivenciado nada parecido. Acho que vou me divertir neste jogo. Cadê o Bial? Faltou um banco pra fechar com nós aqui, né? Piscina de hidromassagem. Eu quero ganhar esse jogo só pra se esfregar na cara das recalcadas. Cuidado com o ego, meu filho. O orgulho é a pior de todas as fraquezas. Calma, meu filho. Sem paciência, não há lugar para a sabedoria. Minha filha, você acredita em Deus? Não só acredito, como faço dele meu escudo. Fui sabendo de mim por aquilo que perdi, pedaços que saíram de mim. com o mistério de serem poucos, E valerem só quando os eu perdi. perdi. Fui ficando por umbrais, aquém do passo que nunca usei. Eu vi a árvore morta e soube que me mentia. Pelo menos uma vez na vida, todo mundo já teve a sensação de que nada nesse mundo é real. O nome disso é despersonalização. Mas essa não é a história de um homem despersonalizado. É justamente o contrário. Essa é a história de um homem que saiu da caverna. O caso com as mulheres não acontece somente na vida profissional. O Brasil ocupa a 7ª posição no ranking de países que mais acontecem assassinatos de mulheres. Casos de violência contra as mulheres são assustadores. De acordo com a pesquisa da Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal, No Brasil, a cada 12 segundos, uma mulher é violentada. A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada. E a cada 90 minutos, uma mulher é assassinada. O parceiro é responsável por mais de 80% dos casos reportados. 7 a cada 10 mulheres no mundo já foram ou serão violentadas em algum momento de Em sua países vida. da Ásia Meridional, da África subsaariana, milhões de meninas são obrigadas a se casarem. na Nigéria, meninas sequestradas sofrem até 15 estupros por dia. Todos os anos, 3 milhões de meninas sofrem mutilação genital em todo o mundo. Não lutamos por superioridade. Nossa luta se chama Em meio a tantas histórias, lutas e dados, a pergunta que fica é: O que eu mereço? Respeito. E você? O que você merece?
Ah. Pois é. Que roubada que nós entramos, né, Arteste, Lucinha, de ser coordenadores de mesa aqui. No seminário que precisava de uma semana, pelo menos, né? Mas vamos que vamos, como diz o Juarez aí. Vamos ouvir, então, agora a Escola Madre Maria Blandina de Araguari, professor Marco Túlio Souza Nascimento e o estudante Rogério Claro Fraga. Pessoal, boa tarde. Para nós é uma grande honra e uma grande responsabilidade estar aqui na UFMG, participando de um evento assim tão importante. E eu gostaria de começar a minha fala afirmando a esses 3 jovens que estão aqui, né, que hoje eles são a voz de uma geração. Né? Falou-se em dar jovem à juventude, e esse evento é um evento de proporcionar isso. Então, eu parabenizo os três por hoje estar representando a voz de uma geração. Tá? E gostaria de solicitar à plateia uma salva de palmas para os 3. Eu me senti no dever de fazer isso, porque a escola a qual eu represento aqui, Escola Estadual Madre Maria Blandina, o polivalente da cidade de Araguari, que está sob a responsabilidade da Superintendência de Ensino de Uberlândia, foi a escola que me fez o que eu sou. Eu fui empoderado lá enquanto jovem e enquanto negro. Isso há 10 anos atrás. Eu até me sinto lisonjeado porque o pessoal perguntava quem é o aluno e quem é o professor, né? Então, mas agora ficou tudo esclarecido, né? E o nosso projeto, né, se chama Empodera. Né, antes de sair para Belo Horizonte, eu até brinquei com ele, né, o pessoal vai falar assim, vai olhar para o cabelo dele, olhar para mim e falar, nossa, esse empoderamento foi tão extremo que ou é tudo ou é nada, né? Mas está dentro. Né? Então, assim, eu sou um professor de História, recém-chegado na carreira. Eu tenho, na verdade, alguém falou aqui que tem 8 anos, né? 8 anos. Eu tenho 1 ano e alguns meses como professor. Eu era um sargento do Exército. Eu tive que reinventar a minha forma de tratar com as pessoas, né? Porque eu vim de um ambiente onde eu gritava, aprendia e tudo resolvia. Agora, não. Nós temos que construir um diálogo, nós temos que compreender o outro. E, antes de tudo, eu sou um historiador. Sou um professor de História que compreendeu que as relações humanas elas são necessárias. Né? Então, não existe o comandante e o comandado. Existe o eu compreendendo o outro. E eu também... Muito obrigado. Eu também, na cidade de Araguari, eu sou o presidente do Conselho de Igualdade Racial, que tem tudo a ver com a nossa temática, que é o empoderamento da juventude negra. Ser negro no Brasil é muito difícil. Ser jovem e ser negro no Brasil é um desafio enorme. Porque, infelizmente, as nossas relações sociais elas foram fundadas pela desigualdade. E, infelizmente, quando nós, lá na escola polivalente, falávamos para os nossos jovens que eles deveriam ser protagonistas da sua vida e da sociedade onde eles devem ocupar espaços, respeitando os outros, nós também tínhamos que apresentar em qual Brasil eles vivem. E esse Brasil, ao qual todos nós fazemos parte, ele é racista, homofóbico, e ele tem uma característica marcante. Ele corteja deliberadamente toda solução que venha do autoritarismo, tudo aquilo que corta direitos, tudo aquilo que corta o que a humanidade conseguiu conquistar à custa de muitas lutas. E isso deveria ficar claro para os nossos jovens. Isso deveria ser apresentado de modo que o jovem ele entendesse a realidade a qual ele deveria enfrentar. E nesse caminhar com a nossa juventude, nós colocamos, né, a proposta de realmente trazer um empoderamento aos nossos jovens negros, e eu já vou explicar porque nós começamos com os negros, né,
porque eles deveriam levar esse empoderamento para além da escola. E isso está acontecendo. O que aconteceu na nossa escola foi uma verdadeira revolução que atingiu a sociedade araguarina. Araguari sabe que lá na escola polivalente, os nossos jovens negros são visíveis. E isso é muito importante porque agora nós vivemos a segunda fase desse projeto, que aqueles que foram empoderados no primeiro momento têm a missão de buscar outros jovens. E, além disso, né, o nosso processo de chamamento desses jovens foi pela estética, né, porque, no processo, eles foram convidados para uma palestra. A diretora, dona Valéria Landa, que é uma gestora também negra, né, ela é componente também do Conselho de Igualdade Racial, mas tem uma visão pedagógica que vai além da escola. Ela convidou essa juventude negra para uma palestra, né, e os jovens não sabiam que palestra era essa. Ela fez um convite personalizado e saiu de sala em sala, né, andou no recreio, convidando essa juventude. E o nosso método de chamar a atenção desses jovens foi trazendo alguns modelos afros para desfilarem no recreio. Aleatoriamente, eles estavam andando entre os jovens, e aquilo chamou a atenção de toda a escola. Eles queriam saber o que estava acontecendo. Eles queriam saber quem eram aquelas pessoas negras desfilando entre eles. E isso foi significativo porque, logo depois, eles foram para o auditório e tiveram uma palestra com a professora Rosa Margarida, né, que, inclusive, tem uma relação aqui com o FMG, faz parte do nosso Conselho de Igualdade Racial, é uma militante na pedagogia pela igualdade racial, e eles tiveram uma palestra com essa professora. Depois dessa palestra, a nossa preocupação era de desenvolver esse projeto que foi iniciado, porque eles ficaram sedentos daquilo que foi apresentado. Esse empoderamento, então, ele começou pela estética. Nós trouxemos modelos, e logo depois ocorreu uma sessão de fotos. Uma sessão de fotos onde os nossos jovens negros, que eram invisíveis, não se conheciam, puderam se mostrar, e aí as meninas que prendiam o seu cabelo, soltaram os seus cabelos, aceitaram o seu black, e começou realmente a aceitação e a construção de uma identidade. E aí, o que eu, como professor de história, comecei a fazer em sala de aula? Eu tinha a minha parte, professor de história, historiador, né? Então, o que eu tinha que fazer é que mostrar que essa sociedade tão injusta, que segrega, divide, discrimina, fundada no preconceito, ela foi formada por aquilo que o passado produziu. E que o passado, aí eu falando como professor de história, o passado ele tem as suas permanências e as suas ressignificações. E isso não pode ser esquecido. É por isso que eu não tolero quando o pessoal fala que lutar contra o racismo é mimimi. Não. Nós temos permanências daquilo que aconteceu no passado. Aquele racismo que aconteceu no passado, ele foi ressignificado. E o nosso jovem, negro sobretudo, ele sofre com esse racismo, inclusive na questão do trato com as autoridades do Estado. A juventude negra é vítima de um genocídio. Dentro de sala de aula, então, eu apresentei para esses jovens que estavam sendo empoderados a questão da africanidade, a questão da cultura afro-brasileira. E aí o que nós fizemos? Nós deixamos o livro didático para analisar aquilo que estava como um equívoco. O livro didático ele ainda é europeu, né? Nós falamos do iluminismo, nós falamos das revoluções burguesas, mas e a África? E os indígenas nas Américas? Aonde está o protagonismo desse pessoal? E aí nós apontamos uma permanência desse racismo que foi construído lá naquela época, de colonialismo, imperialismo e tudo mais. A partir daí, com a teoria em sala de aula e com aquilo que estava acontecendo, né, promovido pela diretora em relação à estética, os nossos jovens foram chamados a serem protagonistas da sua vida como alunos e também daquela sociedade para além da escola. E o resultado foi significativo. Por quê? Os primeiros jovens que foram chamados a participar do Empodera, eles acabaram se tornando amigos, se constituíram um grupo para além da escola. E eles se reúnem
né? Sem nenhuma mediação de professor, diretora, não. Eles se reúnem. Ocorreu um fato marcante também, que foi serem chamados, né, convidados por uma agência de Uberlândia a serem fotografados, né? Então, não tinha nada a ver com a escola, o pessoal notou que aquela juventude se tornou visível, então, vamos aproveitar esse empoderamento. E isso foi significativo, porque há 10 anos atrás eu fui um desses jovens. Me tornei professor e voltei para essa escola. Então, eu também fico emocionado de estar aqui falando disso, porque foi uma experiência realizadora para mim, e eu vejo nos meus alunos o que aconteceu depois dessa experiência. Isso atingiu a família deles, isso atingiu a sociedade araguarina. E, no final, nós temos em novembro, na Semana da Consciência Negra, na Escola Polivalente, o projeto Kizomba, que é a culminância da consciência negra, onde os professores e toda a escola apresentam seus trabalhos referentes a essa temática. E os nossos jovens, empoderados, protagonistas, já com a sua identidade sendo construídas, foram as grandes estrelas, né? Inclusive, o pessoal ficou até emocionado lá, porque foi a Rede Integração, Rede Globo, entrevistar eles. Né? Nossa, nunca imaginei que eu ia aparecer na Globo, né? Eu estou aparecendo na Globo, que não é grande coisa, mas eles ainda vão entender isso, né? Mas o que ficou é que nós estamos em todo um processo despertando a grandeza nesses jovens. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa palavra grandeza. Porque na academia o pessoal quer desconstruir tudo que é grande, tudo que é herói. Não. Mas grandeza de uma nação, ela tem que também ser relida e ressignificada. Grandeza de uma nação é aceitar a diversidade, as diferenças, construir o respeito e, sobretudo, reconhecer a escola como espaço de poder, onde vai empoderar a juventude negra, ou independente da cor da pele, com os tipos de saberes, conhecimentos e tudo que foi produzido pela humanidade. Isso é grandeza. Infelizmente, o nosso país, ele, com esse complexo de vira-latas, ele reprime esse tipo de grandeza, porque o Brasil ele não aceita as origens africanas e indígenas dele. Ele ainda, infelizmente, por causa dessas permanências do passado, ele olha muito para a Europa. O brasileiro ele é tão estranho a si mesmo, né, quando ele quer se compreender ou se expressar, que nós só somos brasileiros em época de Copa do Mundo, e isso se a seleção não perder, porque aí a gente deixa de ser brasileiro, né? Mas foi essa formação que nós começamos a passar para os nossos jovens negros. Eles se tornaram visíveis, né? E agora nós temos a segunda fase do processo, que é apontar o caminho para a universidade, concurso público, né? Para que o jovem possa realmente ocupar postos de trabalhos, não ficar somente nas estatísticas do negro que é desempregado, do negro que é vítima de um genocídio promovido pela polícia. Não. Existe um processo em curso. E isso está sendo uma revolução na vida dos alunos negros, dos outros estudantes também, que começaram a se inteirar da situação do negro no Brasil e começaram também a romper os seus preconceitos e os seus paradigmas. É claro que existe resistência. E essas resistências, elas devem ser combatidas. E, para finalizar, né, eu destaco aqui a identidade e a personalidade que esses jovens começaram a construir. Né? Eu realmente fiquei emocionado, porque eles agora têm um objetivo. Apontaram o caminho para eles. E agora eles se fizeram donos desses caminhos. Se fizeram donos desses caminhos. No início desse ano, eu apliquei um trabalho que eles deveriam fazer uma redação aonde me mostrariam o que eles querem depois da escola. E o processo de empoderamento, ele surtiu efeito, porque foram redações maravilhosas, eles estão pensando, estão com o pé no chão, né, dentro da realidade deles, e também sonhando além, porque a gente pode sonhar além. Quem disse que não pode? Né? Então, eu gostaria que o meu aluno aqui do 2º ano, Rogério, falasse o que isso mudou na vida dele.
Bom dia. Boa tarde. Bem, o projeto mudou muita coisa na minha vida. Foi, como que eu posso dizer, uma libertação, porque na escola eu sempre estava excluído, sempre que tinha algum projeto eu preferia não me colocar lá para ver, eu sempre olhava de longe só. Então, a Valéria, ela deu uma oportunidade da gente mostrar que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente pode ser, que a gente não deve só se esconder, que a gente tem um futuro, que a gente tem alguma coisa para mostrar para outras pessoas e que a gente não é só um coitado. Então, para mim foi uma libertação. Para todo mundo do projeto foi uma libertação, porque não foi só um projeto, envolveu muita coisa igual. Ela simplesmente ela falou: eu quero isso, isso e isso. E ela não apareceu em nenhum ensaio, ela não apareceu em nada. A gente fez tudo. Ela deu o protagonismo para a gente, ela deu a confiança e a gente fez tudo. A gente tinha que fazer um desfile, a gente tinha que fazer coreografia, a gente tinha que ensaiar os meninos da tarde. Ela simplesmente falou: vocês têm esse horário, vocês podem vir aqui na escola, vocês se juntam e vocês fazem. Eu só vou ver no final. E foi o que a gente fez. A gente marcava reunião, a gente conversava, a gente via o que a gente tinha que fazer e a gente fez tudo. A gente criou o desfile, a gente criou a apresentação, a gente ganhou o protagonismo que a gente tinha que ganhar. E mostrou que a gente não era só o escuro, tipo, o excluído. A gente... Nossa. Tipo, com esse projeto eu conheci pessoas diferentes, eu conheci amigos novos, eu fiz muita coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer. Eu simplesmente sentava no fundo, olhava a sala e ficava lá. Eu não ia para a escola com um propósito, eu só ia. Depois disso, eu meio que comecei a ir para estudar, para procurar um futuro, para mostrar que eu vou ser alguma coisa na vida, não ser alguém que não quer nada. Eu estou mostrando que eu quero. Meus amigos também, eles que queriam coisas e estão buscando atrás daquilo. A gente sempre está tentando melhorar e tentar passar isso para outras pessoas. No caso, para os novos jovens, para os que estão entrando agora na escola, a gente está tentando passar tudo isso que a gente aprendeu nesse tempo que a gente fez esse projeto para outras pessoas, não ficar só com a gente, só tentando empoderar apenas a gente. A gente quer mostrar que todo jovem negro também pode, não é só a gente que teve aquela oportunidade, que qualquer um pode, não simplesmente eu não posso. Você pode, você tem esse direito, você vai fazer, é só você querer e mostrar que você é aquilo que todo mundo diz que você não era, que você é. Já chegaram para mim e falaram: você não vai ser ninguém, eu vou ser alguém, eu estou lutando para ser alguém. Eu estou estudando. Eu já sou alguém. Então, igual eu falei, foi um projeto de libertação para a gente, porque a gente era só excluído e hoje a gente chega na escola, todo mundo sabe quem você te mostra um respeito que antes não tinha, porque antes eu ficava na sala, volta e meia, eu ouvia brincadeira por causa do meu cabelo. Então, eu sempre preferia cortar, deixar ele baixo. Então, depois disso, eu comecei a deixar meu cabelo crescer. Eu comecei a mostrar que eu não sou aquilo que todo mundo falava que eu não era. Que eu sou alguém que eu posso. Então, foi literalmente uma libertação para todo mundo. E mostrar que a gente não é só excluído. Que a gente tem um direito e que a gente pode fazer muito mais do que aquilo que eles esperam. Porque
igual eu falei no negócio do protagonismo. Ela simplesmente confiou na gente e a gente fez. A gente superou as expectativas dela, porque ela queria que a gente fizesse um negócio e a gente fez além daquilo. A gente mostrou para outras pessoas que não era só aquilo que ela queria, porque ela falou a ideia, a gente pegou e fez a ideia e mostrou a mais daquela ideia. A gente ensinou outras pessoas, porque, igual, as crianças da tarde, ela não ensaiou ninguém. Ela falou, eu quero fazer uma apresentação com os meninos da tarde, vocês vão e criem. A gente ia na escola das 7 às 11, a gente ensaiava de manhã, depois a gente ficava das 1h até 7h, se desse, ensaiando eles, sem professor nenhum professor ajudou a gente dava, tipo, o que vocês precisam? A gente pedia, mas praticamente foi tudo a gente que fez. Não foi praticamente, foi tudo a gente fez. Ela só deu a ideia e a gente fez. A gente mostrou que a gente podia fazer e a gente fez bem feito e, para mim, é uma gratificação muito grande ter feito isso e ter sido reconhecido por aquilo e estar aqui hoje. E, para finalizar a nossa apresentação, mostrar os resultados, né, nós preparamos slides e, ao final, tem um vídeo, que o Russo vai gostar muito desse vídeo. Né, até... pode passar, Russo? Tem o slide. Preconceito no mundo em ascensão, a globalização causa o caos e a exclusão social. Tempos trevosos antecederam os atuais, povo branco queria terra e ouro, os africanos a paz. Se aviso prévio se retiraram do conforto, direto para um navio que atracava no porto, correu. De uma forma surreal, surpreendeu, pois foi de escala mundial. Condições de vida não eram das melhores. No navio já começavam as torturas e as mortes. Quem se rebelava era assassinado. Sua voz não era ouvida, muitos eram maltratados, chicoteados, deixados ao relento. Neste cenário violento que cresceu o sentimento forte e intenso, ressentimento que andou de mão dada junto com o pensamento. Do pensamento de liberdade, eis que surge uma luta que foi dura, que testou a conduta de quem tava na labuta, que teve ou não que usar a força bruta. A força bruta passou? Ainda não. Primeiro passo concluído, segundo em conclusão, pois ainda há resquícios da escravidão na nossa atual civilização. Vou falar mais uma vez, a vida não é um jogo de xadrez. Pra falar de racismo, paro e penso, reflito, visto preto por dentro e por fora, como Racionais havia dito. Preconceito, vê se me erra, racismo sempre foi o mal da terra. Falam de escravidão como se fosse algo do passado, ela ainda existe, só procuram no lugar errado. Na noite passada morreu mais 4, saí tarde da noite, é a cara do enquadro, o nego já nasce pichado. Minha mãe já tinha me avisado, se tem algo que acredita que não recebemos enquadro, temos tentativa de homicídio. E os bucha-pira com a união do branco e preto, não tão ligado que no gueto é 100% respeito. Em rede social é piadinha em criticar, abuso policial não tem como parar. Vai avisar pra eles que é errado matar. E o que mais me fere é que muita morte é apenas pela cor da pele. Não existe esse lance de raça parda, amarela ou branca. Somos apenas uma raça, a raça humana. Somos apenas a raça humana. Nego drama, luxo e fama. Enquanto uns não tem comida, moradia e nem cama. Mas um homem de cor escura correndo da viatura, morando na favela. Vários Mandelas buscando por paz e amor, onde só encontra racismo e dor. Então botam Racionais, sabotagem tanto faz. A pobreza reina, marcando as gerações. Ódio e corrupções, racismo em multidões. Então, cadê suas visões? Cadê suas missões? Cadê suas lições? Isso é contagiante, então passe adiante. Negro não é meliante, então preste atenção, reveja suas ações. Não há mais escravidão, não há mais escravidão, não há mais escravidão. E se acabasse a diferença, todo ódio e racismo cairia. E até Jesus, nosso bom Deus, aplaudiria.
negros incluídos em uma sociedade onde se encontra bastante desigualdade, racismo, maldade, baixa taxa na faculdade. Encontrar na burguesia era raridade, mas as coisas estão mudando. Os negros estão mostrando teu valor e estão se destacando, e é sem pano. Obama presidente, eu a se transformando, pensando lá na frente, sempre evolução, nunca regressão. Palavras são ditas e causam preocupação. Negro discriminado, chamado de ladrão, mas na verdade muitos tampam pra comprar o próprio pão. PM bota a mão, nem pensa duas vezes, apanha, vai preso, depois pergunta o que fez. Triste realidade, merda de sociedade, onde muitos estão ralando pra mudar essa verdade. O governo não oferece boas condições de estudo, a saída é partir pra outro mundo, onde as drogas são legais. Peiba, compra demais, por discussão os teus pais roubam sem pensar mais. Os pivete nas ruas, o crime é eficaz. A mãe chora, mas pros moleque tanto faz. Única opção, negro vira ladrão. Na favela os mano não tem uma boa condição. Sai de quebra com os irmãos, 5-7 na função, mas não queriam isso não, queriam ficar sussa tranquilão. Na moral mesmo, irmão, sociedade racista, onde tem um bando de cuzão. Provavelmente, vocês vão escutar essa música e falar: caramba, esse moleque não é negro, o que ele quer reclamar? Eu reclamo de um país que eu acredito ser infiel, que vende uma falsa imagem do nosso povo, enquanto a maioria aqui, ó, é réu. Só que desse tipo tem vários, e o mundo, ele tá cheio. Querem vender um bolo bonito, decorado, mas cadê o recheio? Cadê a essência? Cadê a decência? Muitos na cara tapa, enquanto outros só dão os tapa. Nada contra, irmão, mas tudo tem seu devido tempo. Tudo tem sua medida e que anda de mão dada com o pensamento. Sabe por que eu falo pensamento? O ato de pensar nos leva a meditar, organizar e revisar os atos antes mesmo de executar. Porque quem medita e vê não vai precisar entrar em uma briga para correr o risco de perder sua vida. Esse sim, não vai precisar remediar. Então remedie agora. Preste atenção, medite antes de fazer alguma coisa que pode denegrir o seu próximo. Não seja racista, não seja preconceituoso, que o mundo assim vai estar sendo 1000 vezes melhor. Pessoal, para finalizar, só uma ressalva. Tudo aquilo, com exceção do palavrão, eu trabalhei em sala de aula. Tá, mas esse é o resultado. Essas filmagens foram feitas com celular, tá? Então, o vídeo, as imagens, elas falaram por si. Muito obrigado. Muito bem. Então, o que a gente faz? Vamos abrir para alguma questão. Três intervenções rapidamente. 1, 2, falta 1, 3. Vamos lá? 4, então, de 1 minuto para cada um. Pode ser? Aí, pessoal tá metendo o pé aí, só dar uma ideia rapidão. A gente volta 2h30, não é isso? No máximo, já é? Vocês estão gostando das mesas? Tá bacana? Salve. Lembrando, todo mundo tá na internet aí, ó. Vamos compartilhar os vídeos. Esse vídeo do seminário hoje tá ficando fantástico, pancadão. O áudio tá da hora. Vamos depois baixar isso em casa, lá vocês, na comunidade de vocês, porque dá para reproduzir dentro da escola. Está dentro do site da UFMG, FAI UFMG, no YouTube. Bacana? Aí vocês podem baixar, passar na escola. O UFMG FAI, já é? Só procurar no YouTube, tem erro não. E aí os dois dias estão sendo gravados e a qualidade está muito boa. Parabéns aí, pessoal, está fazendo um trabalho magnífico. Gente, bom dia. Vou dar apenas um recado às pessoas que estão saindo aí. Ontem teve a Assembleia dos Professores, vocês estão sabendo, né? E foi comunicado, foi votado o fim da greve a partir do dia 17. Então, eu, por exemplo, saí de uma cidade que estava em greve, paramos a cidade inteira, paramos a PAI, Casa da Criança, município, tudo. Porque é importante a nossa reivindicação. Eu quero aposentar, não sei vocês, eu quero, né? Tá bom?
Então, aí o que aconteceu? Tá bom. Gente, tá bom. Mas deixa eu continuar aqui o recado, gente. Então é o seguinte, isso aí para vocês passarem nas escolas. Outra coisa importante também é o seguinte, como o governo, esse governo é o que mais dialoga com a gente, tá? Já falo já, é o que mais dialoga. Temos problemas? Temos, mas é o que mais dialoga. Nós tivemos um aumento de 13% em 2015, tivemos um de 8%, mas o governo não repassou os 7% de aumento que ele deveria ter passado agora em janeiro, certo? Ele se comprometeu a passar esse aumento em agosto, tá? Então, a partir de agosto, ele vai dar um aumento de 7%. Agora, esse atrasado, que seria janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, ele está propondo pagar esse atrasado a partir de janeiro, o que nós não aceitamos. Então, está em negociação. Pagar em várias parcelas ainda, né? 12 parcelas a partir de janeiro, certo? Então, isso não. Outra coisa, só para terminar, achei super interessante aí, muito legal a participação. Eu acho assim que a gente tem mesmo que ficar... Nunca pode desanimar, né, gente? Mas somos professores, não é sacerdócio, né? É trabalho igual os outros, temos que trabalhar. Atrás de um grande aluno há um grande professor, né? E acho que todo mundo, cada escola que tem uma experiência super legal, se pudesse oportunidade de apresentar. Eu mesmo tenho um trabalho que eu faço na escola que é interessante, que eu sou professor de História de Paraisópolis, e na minha escola eu falo com meus alunos que eles todos têm que fazer uma cena histórica. Então, eu divido em grupos, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, e eles têm que apresentar uma cena histórica. Tem que se tornar, que seja um Hitler, que seja alguém da história e fazer uma peça. Muito legal. E o outro legal também, que eu até falo na região, debate, gente. Tem um debate que eu faço, eu pego alguns temas como ditadura militar, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, Lula, e uma parte vai ter que falar bem e a outra parte vai ter que falar mal, independente da sua opinião. Independente de eu ser a favor da ditadura, se caiu para mim ser um promotor, eu vou ter que falar mal. E assim por diante, é um trabalho super legal. E a gente vê falando que iniciativas tem. Tudo que acontece aqui, eu mando um zap para os professores que eu acho que pode fazer. Esse professor de português pode fazer, sei que mais. Aí mandei um zap agora há pouco para a minha vice-diretora. Ela falou assim, se você mandar mais um para mim, eu vou bloquear você. Olha para você ver que legal, né? E outra coisa, eu inovo muito, mas por ser meio político, né? Não sou independente, não tem partido, eu montei uma rádio na Feira de Ciências da minha cidade, muito legal, gente. Feira de Ciências, os alunos iam lá, declamavam, escolhiam suas músicas. O prefeito me denunciou, respondi processo na Justiça Federal durante 3 anos. Olha que legal isso, tá vendo? Do mesmo jeito que a gente tenta, tem gente que quer atrapalhar. Graças a Deus, fui absolvido em todas as etapas, viu, gente? Então, vamos lá, gente. Obrigado. Bom, Bernardo, Oficina de Março, eu queria fazer uma pergunta principalmente para os 3 professores, né? No trabalho que a gente vem desenvolvendo já, né, há muitos anos, e nessa aproximação de uma organização não governamental com a escola, e com esse trabalho de comunicação, e discutindo, né, e apresentando um pouco desse trabalho que eu falei aqui agora, a gente sempre foi considerado meio um estranho no ninho, né? Falei, o que esses caras estão fazendo aqui? Né? Que coisa é essa? Né? E as escolas, elas sempre colocam muito a questão da estrutura hierárquica, da materialidade e da grade curricular. Aí eu queria saber de vocês como que vocês driblaram essa grade curricular, e quem está gradeado, né? É o currículo, a cabeça das pessoas, ou onde que a grade está, de verdade? Né? Porque ele falou uma coisa muito legal, que ele se libertou, né? E você como um ano de docência, né? Você já fez esse movimento, né? Inclusive saindo fora do livro didático para contar uma outra história, né? Então eu quero saber disso. Gente, bom dia. Meu nome é Luciana. Eu trabalho na vice-direção de uma escola estadual. Esses dias estão sendo para mim assim muito, muito ricos. E aí me emocionei demais com essa mesa. Por quê? Ver que é possível. A gente viu nessa mesa a possibilidade que a gente tem. Então, assim, o meu agradecimento, meninos, vocês são lindos. Me desculpem, mas realmente essa mesa de hoje arrasou.
Bom dia para todos. É uma colocação rápida. Meu nome é André, eu sou de Pará de Minas. Também, como foi dito aí, eu fiquei bastante tocado por esse encontro que tem acontecido ontem e hoje. No caso da mesa em especial, a gente tem um retrato da diversidade da sala de aula. Os alunos representados de forma geral, as questões de gênero, feministas, as questões étnicas, e por trás disso, pessoas como eu e grande parte dos que estão aqui. Então, assim, eu fiquei muito tocado com como é que isso mostrou para a gente a possibilidade de sair da zona de conforto e de segurança. A pergunta feita pelo colega aí, eu acho que eu concordo com ela, eu ia perguntar mais ou menos na mesma direção, não é? Como é que o professor de filosofia, eu também sou, o ativista, e o pessoal conseguiu quebrar esse engessamento proposto pelo Estado, pelas normas da escola, e fazer a prática daquilo que a teoria prega. Eu achei isso muito bacana. E aí, representado nas escolas, o sentimento que eu tive foi o seguinte: cara, que história, como é que eles falam bem, que histórias bonitas. Aí eu fui percebendo que o falar bem, na verdade, é o relato de algo feito. E por que é bonito? Porque é bonito, não é? É bonito essa transformação da norma, do enrijecimento do sistema ser quebrado pela divergência. Eu dou os parabéns aí para todos, a organização. Obrigado por essa oportunidade. Muito bem. Vamos pela ordem? É importante essa questão, né, do engessamento, da grade, né? Eu acho que quando a gente parar de pensar enquanto, desculpa, tá, mas nessa questão de militar, que parece que a gente vai para a guerra, né, que é uma grade, vamos fazer um plano e tal, eu acho que a gente vai caminhar um pouco mais, né, um pouco melhor, né? E sobre essa questão do engessamento, né? Parece realmente que a gente vai para a guerra, né? A gente vai para a luta, mas a gente não vai para a guerra, né? Então aí tem uma diferença nisso aí. Eu estou na gestão da escola, né? Então, eu queria falar um palavrão, estou louco para falar um palavrão, mas então a grade, né? Então a grade passa, né? A grade passa e é isso, cara. E a gente não está fora da legalidade, porque quando a gente pega a Lei de Diretriz e Base da Educação, ela está dizendo totalmente o contrário dessa questão da grade, né? Você tem liberdade de aprender e de ensinar, né? Então e a participação, tem toda essa discussão de uma gestão democrática, né? Aí a gente vai ficar preso numa grade, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que quebrar essa grade. E ter coragem também, porque, enquanto professor, né, questionar, né, a gestão, a direção, né, com relação a esse engessamento que a gente faz, né? Eu acho que já falei bastante. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de estar representando a escola mais uma vez. Dizer que eu sou só uma, então, assim, de 1000 alunos, isso às vezes até pesa um pouquinho de estar aqui, mas eu tenho cada vez mais tentado dialogar com mais gente da escola, e tentar empoderar cada um dos meus amigos estudantes. E agradecer também ao projeto da Secretaria de Educação, porque eu acho que também isso é possível, porque a gente tem uma proposta para que isso aconteça. Então, porque senão também seríamos projetos, né, que dariam certo, autônomos, mas sem esse respaldo né, da voz. Assim. E agradecer pela voz, que eu gosto de falar essa palavra, acho que resuma a voz. Eu tenho resumido todos esses eventos à voz. E a gente ainda vai conquistar uma voz para todos. E isso, acho que é a meta de vida. Bom, respondendo à questão da grade, eu penso que a grade curricular ela serve para balizar, para nos direcionar e não nos prender, não é?
Mas, acima de tudo, mostrar para a escola que, às vezes, o caminho que trilha é diferente, mas o objetivo que chega é lá, não é? Às vezes, um projeto que pode parecer ser simples, mas, na verdade, ele contempla tudo aquilo que a grade nos orienta a ser ensinado, não é? O Maquiavel dizia que os fins justificam os meios, não tentando pegar dessa forma, mas o projeto ele chega naquele fim, que é o conhecimento. Eu acho que a grade também tem esse objetivo. Mas, acima de tudo, os resultados, eles mostram que vale a pena, né? Mas, eu ainda pego uma fala do Russo ontem, a gente tem dificuldade de aceitar aquilo que a gente não conhece. Eu acho que a maior dificuldade nas escolas é quando elas não conhecem o trabalho, e aí, geralmente, tem uma resistência. Eu agradeço a oportunidade também por estar falando aqui. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer o Anderson de novo, dizer que eu me sinto muito honrada de poder participar dessa mesa com assuntos tão interessantes e que eu gosto tanto. E é isso, só quero agradecer mesmo e dizer que estou muito feliz de ter participado do evento. A questão da grade curricular, do CBC, né, elas são flexíveis, são questões flexíveis e, como o colega disse, não foram projetadas para prender a gente. Contudo, eu gostaria de ressaltar uma coisa que foi uma coisa da minha escola. Deve haver o envolvimento da gestão. A gestão, ela tem que ser tocada por isso. E nós tivemos resistências de professores, da gestão não. Ela tomou a frente. Então, é importantíssimo que o gestor, o diretor, ele seja consciente que é necessário você fazer um entrosamento maior com os alunos para além do currículo, que não foge da educação. Na verdade, é necessário, a gente está tratando com o ser humano. Então, essa flexibilidade, esse ir além da escola tradicional, do livro didático, de seguir o CBC, tem que ser também emoldurado e até, na verdade, ter na vanguarda a importância das relações humanas. O professor e o aluno, eles devem ter uma relação. A escola e o aluno devem ter uma relação. E, sobretudo, a gestora, o gestor da escola, ele tem que ter uma relação, com o público que ele lidera. Se não houver envolvimento da gestão, eu tenho certeza que esses projetos eles não seriam possíveis se não houvessem o envolvimento, o aval, o compromisso da gestão. E também o professor ele tem que estar realmente a serviço da educação. Eu também falo aqui a questão de nós não estamos indo para a guerra, apesar de eu ter um passado que eu estava preparado para a guerra, mas nós não estamos indo para a guerra, mas lutando contra uma realidade muito fria, que, independente da cor da pele, o nosso jovem ele habita um país muito estranho, onde a gente tem umas contradições aí que sempre advogam contra o nosso povo. E esses projetos eles valorizam a educação que é tanto atacada e desvalorizada em um país tão estranho que é o Brasil. Então, eu acho que essa é a ideia. Bem, eu só queria agradecer por eu ter vindo aqui, ter tido essa oportunidade de participar aqui, ver esses projetos, conhecer novas pessoas e só isso mesmo. Obrigado. Oi, gente. Vamos almoçar, né? 2h30, estamos de volta. Muito obrigado pela resistência e pelos aprendizados.